Egito, terra de areia e eternidade. De rios que deram vida ao deserto e de deuses que ensinaram o homem a sonhar com o infinito. Aqui, o sol nasce sobre templos milenares e o vento do Saara carrega a voz dos faraós. Entre o dourado das dunas e o azul profundo do Nilo, a história se mantém viva, escrita em pedra, em silêncio e em luz. O Egito não é apenas um país, é um espelho do tempo, um lugar onde o passado ainda respira e o presente caminha entre ruínas sagradas. Uma terra que nunca esqueceu de ser eterna. Bem-vindos ao Egito. O sol nasce sobre as águas tranquilas do Nilo e se espalha pelas planícies douradas do deserto. O vento sopra entre colunas milenares, erguendo poeira sobre templos que já foram o centro do mundo. Nas margens do rio, camponeses colhem sob o mesmo sol que iluminou faraós, e o chamado para a oração ecoa entre cúpulas e minaretes. O Egito desperta lentamente, como se o tempo aqui tivesse aprendido a esperar. Localizado entre a África e a Ásia, o Egito é uma ponte entre mundos, um país onde a história não é lembrada, mas vivida. Terra de faraós e escribas, de pirâmides e deuses, o Egito foi o berço de uma das civilizações mais antigas e influentes da humanidade. Foi aqui, há mais de 5.000 anos, que o homem aprendeu a transformar pedra em eternidade, a medir o tempo pelas estrelas e a escrever sua própria imortalidade nas margens do Nilo. Ao longo dos séculos, esta terra sagrada foi moldada por impérios e crenças. Gregos, romanos, árabes e otomanos deixaram marcas profundas, e o Egito renasceu de cada domínio como um símbolo de continuidade. É um país onde as ruínas convivem com os arranha-céus, onde o antigo e o moderno caminham lado a lado nas ruas do Cairo, e onde o passado parece sussurrar sob cada passo. O Nilo é sua alma. Ele corta o deserto em uma faixa de vida que se estende por milhares de quilômetros, alimentando cidades, plantações e sonhos. Sem ele, o Egito seria apenas areia e silêncio. Com ele floresce uma nação inteira. Suas cheias, celebradas desde a antiguidade, ditaram o ritmo das colheitas e a ascensão de impérios. À sua sombra nasceram templos, obeliscos e bibliotecas que mudaram o curso do conhecimento humano. Mas o Egito é também uma terra de contrastes. Ao norte, o delta se abre para o Mediterrâneo, com campos férteis e cidades vibrantes como Alexandria, herdeira da sabedoria grega e da glória dos antigos navegadores. Ao sul, o deserto do Saara se impõe com dunas que escondem segredos de milênios,
e o sol reflete sobre templos de pedra talhados para desafiar o tempo. No leste, o Mar Vermelho revela um mundo subaquático de corais e vida, enquanto no oeste se erguem oásis verdes que parecem miragens. Sua cultura é uma mistura viva de tradições faraônicas, islâmicas e africanas. Entre mesquitas e mercados, entre perfumes de especiarias e o som distante dos tambores núbios, o Egito guarda a alma do Oriente e o coração da África. Seu povo, herdeiro de tantas eras, aprendeu a resistir como o deserto e a florescer como o Nilo. A religião sempre foi o centro dessa civilização. Dos antigos deuses, Ra, Ísis, Osíris, as preces muçulmanas que ecoam ao entardecer, o sagrado permeia cada gesto e cada pedra. Aqui, o tempo é um ciclo e a morte nunca foi o fim, mas uma passagem para outro mundo. Essa visão moldou monumentos, rituais e a própria essência da arte egípcia, que transformou o corpo em templo e o silêncio em eternidade. A comida também carrega a memória dessa terra fértil. O pão redondo, o falafel crocante e o coxari fumegante são partilhas diárias que unem famílias e vizinhos. Comer no Egito é uma celebração da vida, um eco dos antigos banquetes dos faraós, mas também um gesto de simplicidade e hospitalidade. E quando o sol se põe sobre o Nilo, tingindo as águas de vermelho e ouro, o Egito revela sua verdadeira face, uma mistura de mistério e beleza, de fé e resistência. As pirâmides se tornam sombras contra o céu, e o vento do deserto leva consigo o murmúrio de civilizações que nunca morreram. Em cada templo, em cada pedra, em cada olhar, o Egito continua a contar sua história. Uma história que começou antes do tempo e que ainda hoje, sob o mesmo sol, continua sendo escrita. Agora, vamos descobrir juntos os lugares mais incríveis e icônicos desta nação. Complexo das Pirâmides de Gizé. Sob o sol ardente do deserto ocidental, erguem-se 3 gigantes de pedra que desafiam a própria passagem do tempo. O vento do Saara sopra entre blocos que pesam toneladas, levantando poeira dourada sobre o que talvez seja o maior monumento à engenhosidade humana. À primeira vista, parecem apenas pirâmides, mas ao se aproximar, o visitante sente algo mais profundo. É como se o próprio solo emanasse o peso de milênios. A grande pirâmide de Quéops domina a paisagem com uma perfeição geométrica que desafia a lógica moderna. Construída há mais de 4.500 anos, foi por quase 4 milênios a estrutura mais alta do mundo, erguida com mais de 2 milhões de blocos de calcário. Cada pedra encaixada com uma precisão que até hoje intriga engenheiros e arqueólogos. Muitos acreditam que apenas rampas e cordas foram usadas,
Outros veem na harmonia das proporções uma sabedoria perdida, um conhecimento de estrelas e ciclos cósmicos que ultrapassa o tempo. Ao lado dela repousam as pirâmides de Khafre e Mycerinos, ligeiramente menores, mas igualmente grandiosas. A de Khafre ainda guarda em seu topo fragmentos do antigo revestimento de calcário branco que um dia fez todo o conjunto brilhar como ouro sob o sol egípcio. Quando o dia amanhecia, as 3 pirâmides reluziam no horizonte, refletindo a luz como faróis voltados para o além. Dizem que eram portais espirituais, pontes entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Aos pés das pirâmides repousa a enigmática esfinge de Gizé, meio leão, meio homem, como se vigiasse silenciosamente o segredo do deserto. Seu olhar fixo em direção ao nascente observa o sol repetir, dia após dia, o mesmo caminho traçado há milênios. É impossível não sentir que há algo eterno naquele olhar, algo que resiste à erosão e ao esquecimento. Cidade do Cairo. Entre o deserto e o rio, onde o Nilo se divide em braços e reflete o brilho do sol nascente, ergue-se uma cidade que carrega 1000 vidas dentro de si. O Cairo é o coração que pulsa entre o antigo e o eterno, um labirinto onde o passado ainda respira nas sombras das ruas e o presente vibra com o som das multidões. É uma cidade que não se explica, apenas se sente. Desde o amanhecer, o ar é denso de poeira, calor e história. O vento sopra do deserto, trazendo o perfume seco da areia, misturado ao cheiro das águas do Nilo que passam lentas, alimentando o que resta de verde às margens. Acima dos telhados, o som dos chamados para a oração ecoa como um lembrete de que o sagrado nunca dorme aqui. Entre o concreto e a névoa dourada, o Cairo se estende como uma miragem que nunca desaparece, um corpo imenso feito de pedra, fumaça e fé. Durante séculos, foi o ponto onde o mundo se cruzou. Comerciantes vindos da Ásia, da África e do Mediterrâneo misturaram suas línguas, suas crenças e seus sonhos sob este mesmo céu. Foi aqui que caravanas do deserto encontraram os navios do Nilo e onde o ouro, o incenso e as ideias fluíam como o próprio rio. Essa mistura moldou o espírito do Egito moderno, herdeiro de uma civilização que aprendeu a sobreviver sem jamais se apagar. O rio Nilo, o coração do Egito. Há rios que cortam terras e há rios que criam civilizações. O Nilo pertence à segunda espécie. É o sopro que deu vida a uma das culturas mais antigas da Terra. O Nilo pertence à segunda espécie. É o sopro que deu vida a uma das culturas mais antigas da Terra. Em meio a um deserto que ocupa quase todo o país, ele surge como um milagre líquido, uma linha de verde que rasga o dourado das areias e faz florescer o impossível. Desde as montanhas distantes da África até o delta que se abre no Mediterrâneo, o Nilo segue seu curso sereno, carregando séculos de memória em cada gota.
Para os antigos egípcios, ele não era apenas um rio, mas uma divindade. Chamavam-no de pai de todos os rios e acreditavam que suas cheias eram um presente dos deuses. Quando as águas subiam, a terra renascia. As margens cobriam-se de limo fértil, os campos se tornavam jardins e o povo celebrava a promessa da abundância. Sem o Nilo, o Egito seria apenas pedra e silêncio. Com ele, tornou-se um oásis de vida eterna, um fio de esperança no coração do deserto. Ao longo de milhares de anos, o Nilo ditou o ritmo da vida egípcia. Ele era o calendário, o alimento e o caminho. Suas cheias marcavam o início das colheitas. Suas águas serviam de estrada para embarcações que transportavam trigo, pedras e sonhos. Foi por suas correntes que navegavam os barcos dos faraós, adornados com ouro e velas coloridas, levando oferendas aos templos e tributos aos deuses. O rio era o centro de tudo: religião, comércio, agricultura e poder. Templo de Karnak. A poucos quilômetros de Luxor, nas planícies que um dia foram o centro do mundo, ergue-se Karnak, o maior templo da antiguidade. Um reino de pedra e silêncio, onde colunas colossais sustentam o peso do tempo. Durante quase 2000 anos, faraós, sacerdotes e construtores dedicaram-se a ampliá-lo, transformando o santuário de Amon-Ra em um universo à parte, uma cidade dos deuses feita de hieróglifos e luz. Entrar em Karnak é atravessar a fronteira entre o humano e o eterno. O templo foi desenhado para impressionar, mas também para educar. Cada muro conta uma vitória, cada coluna é uma prece, cada sombra marca o trajeto do sol. Quando os primeiros raios da manhã tocam as pedras, o templo se ilumina como se despertasse do sono dos milênios. As aves cruzam o céu e o vento do Nilo percorre os corredores em espiral, levando consigo a memória de reis que se acreditavam deuses. Karnak não foi construído por um só homem, mas por gerações inteiras. Reis e rainhas deixaram sua assinatura em muros e pórticos, criando um mosaico de poder e devoção. O resultado é uma estrutura que ultrapassa a arquitetura. É uma manifestação de fé absoluta. Para os antigos egípcios, o templo não era um espaço físico, mas o reflexo do cosmos, o ponto onde o céu tocava a terra. Templo de Luxor. As margens silenciosas do Nilo, quando o vento sopra quente e o céu se torna dourado, ergue-se o Templo de Luxor, o coração espiritual de um Egito que já não existe, mas ainda respira. Mais do que um conjunto de colunas e obeliscos, ele é uma ponte entre o humano e o divino. Cada pedra foi colocada como se fosse uma palavra, compondo uma oração que atravessou os séculos. Durante o Império Novo, Luxor foi o centro cerimonial do Egito.
Era aqui que o faraó se unia simbolicamente aos deuses para renovar o ciclo da vida e da ordem cósmica. O templo foi dedicado ao deus Amon-Ra, mas na verdade celebrava algo maior, a própria harmonia entre o homem, o sol e a terra. A cada festival, procissões atravessavam as margens do Nilo e multidões se reuniam para assistir ao encontro entre o visível e o sagrado. Hoje, as colunas ainda se erguem como gigantes silenciosos, esculpidas com a precisão de quem acreditava na eternidade. Quando o sol se põe, a luz do crepúsculo atravessa os pórticos e cria um espetáculo que o tempo não conseguiu apagar. As sombras dançam nas paredes cobertas de hieróglifos e o ar parece vibrar com vozes antigas. Em cada pedra há vestígios de fé, e no silêncio há o eco de rituais que moldaram o espírito do Egito. Vale dos Reis. Entre montanhas de pedra e silêncio, o Vale dos Reis repousa como um santuário onde o tempo não passa. Nada aqui é casual. Cada curva, cada sombra e cada corredor escavado nas rochas carrega a promessa da eternidade. Este vale, escondido no deserto ocidental de Tebas, foi escolhido há mais de 3.000 anos para abrigar os faraós do Império Novo, aqueles que acreditavam poder renascer junto com o sol. À primeira vista, parece apenas um deserto estéril, mas sob a superfície se estende uma cidade subterrânea. Túneis e câmaras se entrelaçam em uma complexa arquitetura do invisível, onde reis, rainhas e nobres buscaram garantir sua imortalidade. As paredes dessas tumbas são livros de pedra. Nelas, hieróglifos pintados com cores ainda vivas contam histórias do além, descrevem batalhas sagradas e caminhos celestes que o espírito deveria seguir após a morte. Entre as mais célebres está a tumba do jovem Tutankhamon, descoberta em 1922, intocada desde a antiguidade. Dentro dela, repousava o tesouro que o mundo jamais esqueceu, a máscara dourada que transformou o faraó em símbolo de um império que desafiou os séculos. Mas Tutankhamon é apenas uma voz entre muitas. Cada túmulo é um universo, e cada rei dorme envolto em silêncio, guardado por inscrições que pedem ao sol que nunca deixe de nascer. Templos de Abu Simbel. No extremo sul do Egito, onde o deserto encontra o Nilo em curvas largas e serenas, 4 colossos de pedra vigiam o horizonte. São os templos de Abu Simbel, monumentos talhados diretamente na montanha pelo faraó Ramsés II há mais de 3.000 anos. Diante deles, o homem se cala. A escala é tão grandiosa que parece impossível acreditar que foram erguidos por mãos humanas. As estátuas de 20 metros de altura representam o próprio faraó, sentado em trono eterno, observando o sol que nasce sobre o deserto da Núbia. No interior, corredores e câmaras se estendem como veias de pedra, cobertas por cenas de batalhas e oferendas. O
templo foi projetado com precisão astronômica. 2 vezes por ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, o sol penetra o santuário e ilumina 3 das 4 estátuas principais, deixando na escuridão apenas a do deus Ptah, senhor do submundo. Uma dança de luz e sombra que simboliza o poder de Ramsés e o equilíbrio entre o céu e a terra. Templo de Nefertari. Nas terras áridas da Núbia, ao lado do imponente Abu Simbel, repousa um templo diferente de todos os outros do Egito. Esculpido na rocha com a mesma precisão celestial, o templo de Nefertari foi a homenagem mais sublime que um faraó já ofereceu a uma mulher. Ramsés II, senhor de impérios e construtor de colossos, ergueu este monumento em nome de sua rainha, a mulher que ele chamou de aquela por quem o sol brilha. À primeira vista, o templo parece uma extensão do deserto, uma escultura nascida da própria montanha. 6 estátuas gigantes guardam sua fachada, 4 representando Ramsés e 2 Nefertari, em pé de igualdade com o faraó. Esse detalhe, quase imperceptível à pressa moderna, é um gesto que desafia o tempo. No Egito Antigo, onde os deuses eram hierarquia, a rainha surge com a mesma altura de seu rei. É uma declaração de amor esculpida em pedra. No interior, as paredes são um banquete de cores e símbolos. Pinturas mostram Nefertari diante dos deuses Hathor e Ísis, oferecendo flores e canções. Os hieróglifos que a cercam falam de graça, poder e harmonia. A luz, filtrada por pequenas aberturas, toca as figuras com um brilho suave, criando a sensação de que a rainha ainda caminha entre elas. Cada traço foi pensado não para durar séculos, mas para durar o infinito. Cidadela de Saladino. No alto de uma colina de pedra calcária, acima do caos das ruas e do som distante das buzinas, ergue-se a cidadela de Saladino, o símbolo da resistência e da fé do Egito medieval. Dali, o olhar alcança toda a cidade, do brilho das águas do Nilo até a poeira do deserto distante. Por séculos, essa fortaleza foi o coração político e militar do país, guardando os segredos de sultões, guerreiros e impérios que vieram e se foram. Construída no século XII por ordem de Saladino, o grande líder que defendeu o mundo islâmico durante as cruzadas, a cidadela foi erguida com o mesmo propósito das pirâmides: desafiar o tempo. Suas muralhas espessas, torres circulares e passagens labirínticas foram pensadas para proteger o Cairo de invasões e preservar o poder do trono. Lá dentro, a história se mistura ao sagrado. No centro da fortaleza, a mesquita de Muhammad Ali domina o horizonte com suas cúpulas brancas e minaretes elegantes. Inspirada nas mesquitas de Istambul, ela parece flutuar sobre a cidade, refletindo a fé e a ambição de um novo Egito.
Quando o sol atravessa as janelas coloridas e o chamado para a oração ecoa sobre o vale, o tempo parece voltar à era dos sultões e cavaleiros. Bazar Khan el-Khalili. No coração antigo do Cairo, onde as ruas se estreitam e o tempo parece andar em círculos, existe um lugar onde o Egito nunca dorme. O Bazar Khan el-Khalili é mais do que um mercado. É uma respiração coletiva, um organismo vivo que pulsa há séculos entre sombras, vozes e perfumes. Fundado no século XIV, ele nasceu como ponto de encontro de caravanas vindas da África, da Ásia e do Mediterrâneo. Hoje continua sendo a alma comercial e humana da cidade, onde cada corredor é uma memória e cada rosto um fragmento da história. Andar por suas vielas é como atravessar um labirinto encantado. O som dos martelos dos ourives mistura-se ao chamado dos vendedores. O aroma do café com cardamomo se confunde com o cheiro de especiarias, e a luz dourada das lâmpadas refletidas em metais trabalhados transforma o ar em um quadro vivo. As lojas parecem nunca terminar. Vendem tecidos bordados, tapetes, joias, essências, amuletos e sonhos embalados em papel antigo. Tudo vibra, tudo fala. O Khan el-Khalili é uma sinfonia de caos e beleza. Mas há algo mais profundo que o comércio. Este bazar é uma metáfora do próprio Egito, uma mistura de culturas, crenças e séculos convivendo lado a lado. Aqui, o passado e o presente não se sucedem, eles coexistem. Monges coptas cruzam com turistas, artesãos trabalham como há 500 anos, e o tempo, cansado de tentar avançar, apenas se curva e observa. Oásis de Siwa. No meio do Saara, onde o calor dobra o horizonte e o silêncio domina o ar, surge um milagre de vida. O oásis de Siwa parece uma miragem, um refúgio verde cercado por dunas douradas e montanhas de sal. A terra é fértil, os lagos são claros e o vento sopra com suavidade, como se soubesse que aqui o deserto precisa descansar. Há milhares de anos, Siwa é um símbolo de isolamento e sabedoria. Foi aqui que Alexandre, o Grande, viajou para consultar o oráculo de Amon e confirmar seu destino divino. Desde então, o oásis se tornou um santuário de misticismo e paz. A aldeia principal, feita de barro e sal, parece esculpida pela própria natureza. Suas ruas estreitas, palmeiras e fontes termais criam uma paisagem que une o humano e o sagrado. O povo Siwi, descendente dos antigos berberes, preserva costumes e uma língua própria, mantida viva longe das pressas do mundo moderno. Vivem do cultivo das tâmaras e das oliveiras e das águas que brotam do subsolo, um presente silencioso em meio à aridez infinita. Em suas tradições, o tempo não é uma linha, mas um círculo que retorna sempre ao mesmo ponto. À noite, o deserto se transforma. As estrelas se acendem com uma intensidade rara,
refletindo-se nas lagoas salgadas como pequenos sóis espalhados pela escuridão. O silêncio é absoluto, mas não vazio. É cheio da presença de algo antigo, quase sagrado. O oásis de Siwa é mais do que um lugar. É um lembrete de que até nas terras mais áridas, a vida insiste em florescer. É o coração verde do deserto, um suspiro de eternidade, onde o Egito se reconcilia com o silêncio. Península do Sinai. Entre a África e a Ásia, entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, a Península do Sinai repousa como uma ponte entre mundos. É uma terra de extremos, onde o deserto e o mar se olham como reflexos de um mesmo mistério. As montanhas se erguem em tons de cobre e granito, cortadas por vales secos e antigos, e o vento sopra como uma voz ancestral que parece carregar as histórias de profetas e caravanas esquecidas. O Sinai é mais do que geografia, é um território espiritual. Aqui, segundo a tradição, Moisés recebeu as tábuas da lei no alto do Monte Sinai, onde o fogo e o trovão marcaram o encontro entre o homem e o divino. Desde então, essa terra é reverenciada por 3 religiões, e cada pedra, cada sombra, parece guardar o eco de uma oração. No sopé da montanha, o mosteiro de Santa Catarina continua erguido como sentinela do tempo, com suas muralhas de pedra e manuscritos preservados há mais de 1000 anos, testemunhas silenciosas de uma fé que resiste ao vento e à solidão. Mas o Sinai também é feito de paisagens que desafiam a lógica. Suas montanhas rosadas brilham ao amanhecer, suas areias mudam de cor com o movimento do sol, e os mares que o cercam abrigam recifes de corais entre os mais belos do planeta. É uma terra onde o fogo e a água se encontram, onde o deserto se curva diante da vida. Ao cair da noite, as estrelas acendem o céu como tochas eternas, e o silêncio cobre tudo. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. Oásis de Baharia. No coração do deserto ocidental, cercado por colinas de areia e rocha vulcânica, o oásis de Baharia surge como uma dádiva improvável. Após horas de estrada árida, o viajante encontra palmeiras, lagos e campos férteis que parecem surgidos de um sonho. O ar é quente, mas leve, e a cor da paisagem muda do dourado ao verde, como se o deserto respirasse por um instante. Baharia é uma das joias escondidas do Egito, um refúgio habitado desde os tempos faraônicos. Suas nascentes termais brotam do chão com água morna e cristalina, e seus vales escondem histórias que misturam vida e morte. Foi aqui que arqueólogos descobriram em 1996 o chamado Vale das Múmias Douradas, centenas de corpos cobertos por máscaras de ouro, preservados com uma perfeição que desafia o tempo. Essa descoberta devolveu ao oásis o prestígio que um dia possuíra como rota de caravanas e centro de comércio entre o Egito e o Saara. Mas Baharia é mais do que um sítio arqueológico. É um oásis vivo,
habitado por comunidades que cultivam tâmaras e azeitonas sob o mesmo sol que já queimava os ombros dos antigos egípcios. As casas de barro e pedra se misturam às palmeiras, e o ritmo da vida segue o compasso das estações. Necrópole de Dashur, a poucos quilômetros ao sul de Saqqara, no limite do deserto, ergue-se Dashur, um lugar silencioso, mas que guarda o nascimento da grandeza egípcia. Foi aqui que os arquitetos dos faraós deram forma ao impossível, transformando pedra em geometria e geometria em eternidade. Muito antes de Gizé se tornar símbolo do Egito, Dashur já experimentava o sonho da imortalidade em pedra. Entre as dunas e o vento, duas pirâmides dominam a paisagem. A pirâmide curvada e a pirâmide vermelha, ambas erguidas pelo faraó Snefru, pai de Quéops. A primeira, marcada por um erro de cálculo que alterou o ângulo de inclinação, conserva uma beleza acidental e única, um lembrete de que até o fracasso pode se tornar imortal. A segunda, perfeita em suas proporções, foi a primeira pirâmide verdadeira da história, mãe de todas as que viriam depois. Templo egípcio de Abidos. No limite entre o deserto e o vale fértil do Nilo, Abidos ergue-se como um livro aberto da alma egípcia. Desde os tempos mais antigos, este foi o centro do culto a Osíris, o deus da morte e do renascimento. Durante séculos, peregrinos de todo o país vinham até aqui buscando o mesmo destino: garantir, com suas oferendas e orações, o renascer no além. O templo principal, construído por Sete I e concluído por seu filho Ramsés II, é uma das obras mais refinadas do Egito. Suas paredes, cobertas por relevos que parecem recém-esculpidos, mostram cenas de rituais sagrados, oferendas e a famosa Lista Real de Abidos, que registra os nomes de todos os faraós desde a unificação do Egito. Cada corredor é uma passagem simbólica entre mundos, o dos vivos, o dos mortos e o dos deuses. Templo de Edfu. Nas margens do Nilo, entre o verde das plantações e o dourado do deserto, ergue-se o templo de Edfu, dedicado ao deus Horus, o falcão solar. É um dos templos mais bem preservados do Egito, e atravessar seus portões é como viajar 2000 anos no tempo. Construído sobre ruínas ainda mais antigas, Edfu representa o auge da arquitetura sagrada, uma fusão entre o poder terreno e o simbolismo celestial. As paredes narram a eterna batalha entre Horus e Set, o deus do caos, em um drama cósmico que reflete o próprio ciclo da vida e da morte. As colunas, adornadas com flores de lótus e papiros, sustentam o teto como se erguessem o céu. Quando o sol penetra pelos pátios, as sombras se movem lentamente sobre os hieróglifos, criando a sensação de que as histórias estão vivas, mudando com a luz. Durante séculos, Edfu foi um centro de peregrinação.
O templo celebrava o renascimento diário do sol e a vitória da ordem sobre o caos, o mesmo equilíbrio que sustentava o mundo egípcio. Hoje ainda guarda essa força invisível. O som do vento ecoando entre as colunas e o perfume do deserto ao redor fazem de Edfu um lembrete silencioso da grandeza que o Egito alcançou quando o homem e o divino ainda falavam a mesma língua. Templo de Kom-Ombo, o santuário dos deuses gêmeos. Às margens do Nilo, o templo de Kom-Ombo se ergue como um enigma de pedra dedicado a dois deuses opostos: Horus, o falcão solar, e Sobek, o crocodilo das águas. Construído com simetria perfeita, cada corredor, altar e santuário foi duplicado, um para a luz, outro para a escuridão. Essa dualidade reflete o equilíbrio que os egípcios buscavam entre o bem e o caos, entre o poder do céu e a força do rio. Nas paredes, relevos mostram oferendas, rituais e até instrumentos médicos esculpidos com precisão, sinais de um conhecimento milenar. Ao pôr do sol, o templo ganha tons dourados e o Nilo o cerca como se o abraçasse. No pequeno museu ao lado, múmias de crocodilos repousam sob o mesmo silêncio que cobre o deserto. Kom-Ombo é o retrato do Egito eterno, onde o homem e o divino convivem em perfeita harmonia. Complexo do Templo de Philae, o legado de Ísis. No meio das águas tranquilas do Nilo, o Templo de Philae flutua como uma joia sagrada. Dedicado à deusa Ísis, senhora da vida e da magia, ele foi um dos últimos templos ativos do Egito Antigo. Suas colunas elegantes refletem na água como espelhos do tempo, e o vento que sopra do deserto traz o eco das antigas preces. Durante séculos, peregrinos vieram de longe para honrar a deusa mãe, buscando cura, amor e proteção. Quando a construção da barragem de Assuã ameaçou submergi-lo, Philae foi salvo por uma façanha moderna, desmontado e reconstruído pedra por pedra em uma ilha vizinha. Hoje, quando o sol se põe e as luzes se acendem, o templo parece renascer, cercado pelo som do Nilo e pela presença invisível da deusa. Philae é o símbolo da fé que resiste, da beleza que o tempo não destrói. Templo de Hathor, a morada da alegria divina. Em Dendera, às margens do Nilo, ergue-se o templo de Hathor, deusa do amor, da música e da maternidade. Diferente dos santuários sombrios do deserto, este templo brilha com uma energia leve e celestial. Suas colunas, decoradas com o rosto sereno da deusa, sustentam um teto azul pintado com estrelas e constelações, o mais bem preservado do Egito. Ali, os sacerdotes celebravam o poder da alegria e da harmonia, acreditando que a música e o riso eram pontes para o divino. Nos murais, Hathor aparece acolhendo os faraós como mãe e esposa, símbolo da beleza que gera vida. Quando a luz atravessa o templo, o azul do teto e o dourado das colunas se unem, criando uma sensação de eternidade luminosa.
Dendera não é apenas um templo, é um hino à felicidade, um lembrete de que até na pedra pode existir doçura. Cidade de Sharm el-Sheikh, onde o deserto encontra o mar. No extremo sul da península do Sinai, Sharm el-Sheikh brilha como um oásis moderno entre o deserto e o Mar Vermelho. O sol reflete nas águas turquesa, revelando recifes de coral e peixes coloridos que parecem pintados à mão. Por séculos, este foi um ponto de descanso para beduínos e pescadores. Hoje é um refúgio onde a natureza e o luxo coexistem. O contraste é hipnótico. De um lado, o deserto seco e silencioso. Do outro, um mundo subaquático repleto de vida. À noite, o vento do Sinai sopra suave e o horizonte se dissolve em luzes. Apesar do turismo e da modernidade, Sharm mantém algo ancestral, uma sensação de paz que vem do mar e da areia. É o Egito em sua face mais viva, onde o eterno e o efêmero se encontram. Templo de Kalabsha, a Fortaleza do Sol. Nas margens do Lago Nasser, o Templo de Kalabsha repousa como um gigante silencioso. Dedicado ao deus Mandulis, símbolo do sol e da ressurreição, ele foi esculpido na era romana e guarda um estilo distinto, onde a arte egípcia e a influência clássica se entrelaçam. Suas colunas robustas e relevos finamente gravados contam histórias de oferendas e reis que desafiavam o tempo. Assim como Philae e Abu Simbel, Kalabsha também foi salvo das águas durante a construção da barragem de Assuã, desmontado e reconstruído pedra por pedra em um feito de precisão e respeito. Hoje, o templo observa o pôr do sol refletido nas águas calmas do lago, como se o próprio Deus do Sol ainda o abençoasse. Entre o dourado da luz e o silêncio do deserto, Kalabsha é a lembrança de que a grandeza do Egito nunca se perdeu, apenas se transformou em eternidade. Cidade de Hurghada, a porta dourada do Mar Vermelho. Às margens do Mar Vermelho, Hurghada se estende como uma linha de luz entre o azul profundo do mar e o dourado do deserto. O sol brilha quase o ano inteiro e o vento carrega o perfume salgado das águas que já viram navegadores, beduínos e pescadores cruzarem suas margens. Antiga vila de pescadores, Hurghada tornou-se uma das cidades mais vibrantes do Egito moderno. Um encontro entre tradição e modernidade, onde o mar dita o ritmo da vida. O que torna Hurghada especial não é apenas sua beleza, mas a sensação de liberdade que o horizonte oferece. As águas calmas, repletas de recifes de corais, são um convite ao mergulho, revelando jardins submarinos cheios de cores e formas. O deserto ao fundo completa o cenário, lembrando que aqui a vida e o silêncio caminham lado a lado. À noite, o mar reflete as luzes da cidade e o vento do Saara sopra suave,
como se unisse o antigo Egito ao novo. Hurghada é o lugar onde o tempo desacelera e o Mar Vermelho revela sua alma serena. Costa de Marsa Alam, o paraíso intocado do sul. Mais ao sul, Marsa Alam repousa como um segredo guardado pelo deserto. Suas águas claras e profundas abrigam recifes que parecem pinturas vivas, e golfinhos e tartarugas deslizam em silêncio sob o sol escaldante. Aqui, o turismo é mais discreto, o silêncio mais puro e a natureza mais próxima do divino. A costa de Marsa Alam é uma das mais preservadas do Egito. O mar muda de cor a cada hora do dia, do verde turquesa ao azul profundo, e o vento sopra com um som que parece um cântico antigo. Às vezes, o deserto avança até o mar, formando um contraste quase místico. O tempo não tem pressa aqui. O mundo parece suspenso entre a areia e o sal. Marsa Alam é o Egito em seu estado mais puro, vasto, luminoso e intocado, como se os deuses ainda o guardassem em silêncio. Cidade de El Gouna, o espelho moderno do Nilo. El Gouna é uma criação humana que parece saída de um sonho. Construída sobre ilhotas artificiais e canais que lembram Veneza, esta cidade moderna no litoral do Mar Vermelho é o retrato de um novo Egito, sofisticado, ecológico e cheio de vida. Suas águas calmas refletem as casas coloridas, os barcos que deslizam devagar e o sol que nunca deixa o céu. Apesar de jovem, El Gouna carrega a alma do Egito ancestral, a harmonia entre o homem e o ambiente. Cada detalhe foi planejado para coexistir com a paisagem natural, onde o mar encontra o deserto em equilíbrio perfeito. À noite, as luzes se espalham sobre a água como estrelas terrenas, e o ar vibra com o som distante das ondas. El Gouna é mais do que uma cidade. É um símbolo do Egito que se renova, sem nunca perder o encanto que o tempo consagrou. Costa de Dahab, o espelho azul do Sinai. Entre o deserto dourado e o mar profundo do Sinai, a pequena Dahab repousa como um refúgio de tranquilidade. Seu nome significa ouro em árabe, e talvez por isso o pôr do sol aqui seja um espetáculo que parece dissolver o mundo em luz. Antiga aldeia beduína, Dahab mantém uma alma livre e simples, onde o tempo não corre. Ele flutua como as ondas que tocam a areia. A costa é um mosaico de tons que mudam com o dia. O azul do mar, o bronze das rochas, o branco da espuma. O vento sopra suave e mergulhadores do mundo inteiro vêm em busca de um dos lugares mais fascinantes do planeta, o Blue Hole, um abismo subaquático que guarda mistérios e silêncios. À noite, o deserto se aproxima e o céu se enche de estrelas, refletidas nas águas calmas como espelhos do infinito. Dahab é o encontro perfeito entre paz e natureza, um lugar onde o Egito respira em ritmo de mar.
Sítio arqueológico de Saqqara, onde nasceu a eternidade. A apenas alguns quilômetros do Cairo, no limite do deserto, estende-se Saqqara, o berço da arquitetura monumental do Egito. Foi aqui que o homem primeiro ousou construir uma escada para o céu. A pirâmide de Djoser, criada pelo arquiteto Imhotep há mais de 4.500 anos, é a mais antiga estrutura de pedra conhecida do mundo e marca o início da busca egípcia pela imortalidade. Saqqara é um vasto cemitério sagrado, um livro de pedra que narra o nascimento das pirâmides. Túmulos decorados com pinturas vivas mostram cenas do cotidiano, danças, colheitas, rituais e banquetes, a vida desenhada ao lado da morte. O vento do deserto sopra sobre o planalto e levanta a poeira dos séculos, revelando o rastro de dinastias que moldaram o destino de um império. Em Saqqara, o tempo não é uma linha, é um círculo. E nele, o Egito continua renascendo. E assim, encerramos nossa jornada pelo Egito. A terra onde o tempo aprendeu a durar para sempre. Entre desertos e rios, entre deuses e faraós, este país transformou pedra em história e fé em eternidade. Das pirâmides às margens do Nilo, dos templos às cidades vivas, o Egito continua a pulsar sob o sol que nunca se põe. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima viagem.